Oi, gente. Nessa aula, vamos demonstrar as equações do MUV, movimento uniformemente variado, principalmente para os alunos, né, que gostam de saber as demonstrações. Então, vamos lá. Primeira equação, que a gente conversou até em aulas passadas, né? Vamos lembrar da definição de aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT por definição. ΔV é variação da velocidade, que eu posso escrever V menos V0, velocidade final menos inicial. E ΔT é a variação do tempo, que eu posso fazer T menos T0. Se eu considerar um T0 igual a zero, ou seja, tempo inicial igual a zero, o primeiro tempo é o zero, como se eu tivesse com o cronômetro na mão zerado no início do movimento. Então eu posso imaginar aqui um zero, o ΔT passa a ser a mesma coisa que t, né? Então vamos desenvolver lá na definição da aceleração. Então a aceleração eu posso escrever fazendo v menos v0 sobre t. O t vai multiplicar o a, ó. Então vai ficar v menos v0 igual a vezes t. E o v0 vai somar do outro lado, ficando v igual v0 mais at. Então essa é a primeira equação do uniformemente variado que vimos em aulas passadas. Matematicamente, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Até acho que a aula passada a gente viu isso. Função do primeiro grau dá um gráfico V por T, né? Ó, V por T reta, que é esse gráfico aqui abaixo, ó. V na ordenada, T na abscissa, ele vai ser uma reta, tudo bem? Onde aqui eu terei o valor de V0, quando o tempo é zero, aqui um valor de V qualquer, num tempo T. Né? A gente viu bastante isso na aula passada. Ou seja, essa pequena altura aqui, ó, equivale a V0, essa altura aqui, ó, equivale a V, e essa distância aqui a T. Tudo bem? Também de aulas passadas. Então, se não assistiram, assistam, tá? As aulas passadas. Sempre que eu tenho um gráfico V por T, se eu pegar a reta do gráfico e encontrar a área que está, né, entre a reta, a curva do gráfico e a abscissa, que nesse caso é o eixo tempo, imagina a figura formada aqui, ó. A área do gráfico V por T, essa área, o valor da área equivale a quem? Equivale ao ΔS, ao deslocamento. Então, se eu encontrar o valor da área dessa figura aqui, ó, eu vou ter o deslocamento desse corpo. E que figura é essa que ficou formada aqui, ó? Isso aqui é um trapézio, né? Como é que eu calculo área de trapézio? Área de trapézio vai ser base maior, que nesse caso é o V, mais base menor, que é o V0, vezes a altura, que é o T, dividido por 2. Eu vou virar a figura para você enxergar o trapézio, né? Que eu estou falando base maior, base menor. Vamos lá. Imagina essa figura aqui, ó, virada assim, ó, deitada, né? Ela iria ficar de que forma? Ela vai ficar assim, né? Ó. Aqui está o trapézio. Então, ali no gráfico, né? Aqui no gráfico, aqui em cima, ó, o trapézio está deitado, né? Aqui eu vira a figura, né? Imagina virando, você enxerga o trapézio direitinho. Ó. Ou seja, aqui, que é a base maior, é o V, que estaria aqui, né? Ó. Aqui, que é a base menor, é o V0, que estaria aqui, ó. E aqui, que é a altura do trapézio, é o T, ó, que estaria aqui. Aí, se eu achar a área dessa figura, essa área equivale ao ΔS. Então, ΔS igual área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Eu vou desenvolver isso, ó. Vamos lá? Aqui vai ficar 2 vezes ΔS, correto? Igual V mais V0 vezes T. Aí, lembrando,
V é a mesma coisa que V0 mais AT. Foi a equação passada. Vou substituir ali, ó. Vai ficar 2 vezes ΔS igual V0 mais AT mais V0 vezes T. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes ΔS igual V0 ao quadrado, ou não, 2V0, né, 2V0 mais AT vezes T, correto? Então, vai ficar 2 vezes ΔS igual a 2V0T mais AT ao quadrado. Divide tudo por 2, vai ficar ΔS igual V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Está aqui a segunda equação do M e o V que vimos aulas passadas, né? Aí se eu quiser transformar isso numa função de S por T, lembrando, ΔS é a mesma coisa que S menos S0. Então vai ficar ΔS, né? Ou melhor, já vou substituir, ó. Então esse ΔS aqui eu posso substituir aqui, ó. Então vai ficar S igual S0 mais V0T mais AT ao quadrado, tudo sobre 2, né? Então essa é a função S por T do movimento uniformemente variado. E por último, e a equação de Torricelli, né? Como ficaremos? Então eu vou fazer assim, ó. V0 mais AT, vou isolar o T aqui, ó. Vai ficar T igual V menos V0 sobre A. E a equação de cima, ó, ΔS V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Vou pegar esse T aqui, ó. Ó, esse T aqui, vou substituir aqui, ó. Aqui e aqui. Aí eu tenho a equação de Torricelli. Uma das principais características aí da equação de Torricelli é que você não precisa do tempo para trabalhar com ela, né? Então, terminando, né, a última equação, desenvolvendo, isso aqui ficaria ΔS igual a V0 que multiplica V menos V0 sobre A, né? Então já vou dividir tudo por A aqui, ó. Então V0 que multiplica V menos V0, tudo dividido por A, mais A que multiplica V menos V0 ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado. Correto? Aí aqui, ó, A dividido por A, né, ó, vai ficar sobre A ali, né? Então, vou dar uma limpada na equação, ó. Vou multiplicar tudo por 2 também, tá ok? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes ΔS igual a 2V0, que multiplica V menos V0 sobre A, né? Mais V menos V0 ao quadrado sobre A, que eu multipliquei tudo por 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes ΔS igual a vezes A, já vou multiplicar pelo A aqui, ó, vai ser igual a 2V0 que multiplica V menos V0 mais V menos V0 tudo ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, ó, eu deixo para vocês, porque senão a aula vai ficar muito longa, você vai encontrar aqui V ao quadrado menos V0 ao quadrado.
Então vai ficar assim, ó, 2A ΔS vai ser igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado, né? Que é a Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Repito, característica principal da equação Torricelli é que você não precisa do tempo para trabalhar com ela. Essa aula eu encaro para ensino médio e pré-vestibular como curiosidade. Eu nunca vi uma questão de vestibular cobrando essas demonstrações, mas eu acho legal saber e fazer para praticar, inclusive, né? E existem outras formas de demonstração, deixando esse comentário para os alunos mais de exatas, que já, né, fizeram até aí os primeiros anos da graduação. Você consegue fazer as mesmas demonstrações por derivadas e integrais. Mas como essas aulas que eu estou dando, elas são direcionadas para ensino médio pré-vestibular, então eu não posso usar as derivadas integrais, né? Agora, a última demonstração que eu quero fazer para vocês é da regra de Galileu ou proporção de Galileu. Aquela que eu comentei na aula passada, que relaciona os deslocamentos com o intervalo de tempo, né? A demonstração da regra de Galileu também vem do gráfico V por T. Então vamos imaginar aqui um gráfico, ó, V por T, né, ó, de um movimento uniformemente variado. O gráfico V por T do M e o V, ele é sempre a reta, né? Então imagina aqui a reta. Aí como é que eu demonstro aí a regra de Galileu, a proporção de Galileu? Imagina um intervalo de tempo qualquer aqui, ó. Então eu estou considerando, ó, esse intervalo de tempo. Se eu calcular a área dessa figura, que ficou um triângulo, né? Imagina que eu posso fazer literal com valores. Aqui eu vou encontrar o ΔS, conforme vimos em aulas passadas. Agora imagina aqui, ó, o mesmo intervalo de tempo. Então aqui se eu considerei, ó, nesse intervalo de tempo 1 segundo de novo. Se eu considerei 3 segundos de novo. Então o mesmo intervalo de tempo, seja igual ao primeiro. Da mesma forma, se eu calcular a área dessa figura aqui agora, que ficou um trapézio, ó, eu vou ter o deslocamento nesse intervalo de tempo. Se você fizer com valores numéricos ou literal, você vai ver que a área dessa próxima figura ela vai ficar 3 vezes a primeira. Então, se a primeira área aqui, ó, deu um valor de ΔS qualquer, a próxima, no mesmo intervalo de tempo, vai dar 3 vezes a primeira. A próxima, que seja o mesmo intervalo de tempo, ó, o intervalo de tempo tem que ser o mesmo, vai ficar, se eu calcular o valor dessa área aqui, ó, literalmente, né, numericamente, vai ficar 5 vezes o primeiro valor que eu chamei de ΔS. Se eu fizer para o próximo, aqui, ó, né, eu vou ter, se eu calcular o valor dessa área, da área dessa figura, ó, vai ficar 7 vezes o valor do primeiro. Essa aqui é a regra ou proporção de Galileu, né? Então, lembrando que ela agiliza bastante o exercício. Se eu tenho um corpo se movimentando em MUV, movimento uniformemente variado, ó, aí você pode imaginar o corpo indo para a direita ou para a esquerda. Se ele estiver indo para a direita, ele vai estar em movimento acelerado, ele está aumentando a velocidade. Se ele estiver indo da direita para a esquerda, ele vai estar em movimento retardado, diminuindo a velocidade, né? Então imaginem, ó, que nesse ponto aqui a velocidade do corpo é 0. Então, se ele estiver indo para a direita é de onde ele parte, com velocidade inicial 0. Se ele estiver indo para a esquerda, ele está reduzindo a velocidade, seria a última velocidade. Então ele para no final, né? Aí a regra de Galileu, né, que eu mostrei aqui no gráfico, ó, vamos desenhar ela aqui na trajetória. Se esse aqui é o intervalo de tempo ΔT, daqui a aqui apenas, aqui também tem que ser ΔT, aqui ΔT, mesmo intervalo, ΔT.
Então, 3 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, né? Se aqui, ó, nesse menor aqui, ó, ele teve um deslocamento ΔS, então se aqui no menor aqui, ó, ele teve um deslocamento ΔS daqui a aqui, aqui vai ser 3 ΔS, aqui 5 ΔS, aqui 7 ΔS, aqui 9 ΔS, vai aumentando de 2 em 2, né? 11, 13, só números ímpares. Se eu quiser o deslocamento total, eu tenho que somar cada trecho. Então, por exemplo, ó, daqui a aqui, qual foi o deslocamento? Vai ser ΔS mais 3 ΔS mais 5 ΔS, né? Sendo que nesse ponto, reforço, a velocidade do corpo é zero. Então, se ele estiver indo da esquerda para a direita, ele parte do repouso. Se ele estiver indo da direita para a esquerda, ele para no final. Então, essa é a regra ou proporção de Galileu. Fica aqui mais essa aula, espero estar ajudando, né? Qualquer dúvida, comentário, pode mandar. Não se esqueçam de curtir, né? Seguir aí os canais, as redes sociais, enviar para o amigo, comentar, né? Interagir, que eu agradeço muito. Um abraço, bons estudos, assistam às próximas aulas.